a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM, a tua comunidade. E abrimos as nossas Bíblias em Mateus 9, 14 a 17, para entrar numa história. Uma história quando Jesus Cristo estava a falar acerca do jejum e os discípulos de João Bautista, aquele que nomeadamente neste momento encontrava-se preso, perguntavam a Jesus: porque é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Nomeadamente naquela instância, naquele tempo, para entrarmos no contexto da palavra, os fariseus jejuavam 2 vezes, tradicionalmente, de forma tradicional e por costume 2 vezes à semana, e também os discípulos de João Batista assim o faziam. Jesus Cristo respondeu-lhes: porventura ficariam tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será retirado o noivo, e nisto referia-se Jesus Cristo à morte, à ressurreição e à sua ascensão. E então nesses dias irão jejuar, porque ninguém põe, diz comigo, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Não faz sentido, não? Imagina tu tens um vestido velho e vais remendá-lo com um pano novo. Não faz sentido. Achas que faz sentido? O que é que acontece ao pano velho? Vai-se rasgando. Faz lógica? Faz lógica este conselho? Faz lógica este raciocínio que Jesus lhes apresenta? Faz-se maior a ruptura. Então, nem em seguida começa a falar-lhes: nem se deita vinho novo em odres velhos. O odre era um vasilhame de couro que era feito com peles de cabra, que era para guardar o vinho. Ainda hoje em dia, em muitas culturas, nomeadamente na cultura ibérica, ainda há quem vasilha o vinho em botas. Neste momento aqui, por exemplo, em Portugal e em Espanha, ainda algumas vezes há tradicionalmente, na cultura tauromáquica, quem ponha vinho em botas de couro para conservá-lo. Porque senão derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Faria sentido? A pele, ao largo do tempo, depois de ter o vinho dentro de si, a pele vai ganhando elasticidade, chegando ao ponto, quando o odre já é velho, ao receber um vinho novo que está terminado, praticamente ainda não tem o processo da fermentação terminado, rebenta. Mas aqui vamos ver bem. Eu no outro dia estive a compartilhar algo com os líderes acerca disto, mas vamos entrar no contexto da palavra. Jesus Cristo está aqui basicamente a fazer-nos uma distinção entre aquilo que seria o essencial e primário, realmente o que era o vinho novo e o que é que se refere o vinho novo. O vinho novo, Jesus Cristo aqui está a referir-se em relação ao pacto, ao novo pacto, à nova aliança, ao Evangelho da esperança, ao Evangelho da graça, que iria ser selado por si mesmo na cruz do Calvário. E está aqui também a referir-se a algo que é secundário, mas que também é útil e necessário, que é os recipientes, os odres. Os odres é sinónimo de recipiente. Todos nós recebemos a palavra, amém? Todos nós vimos para receber algo, mas naquele momento ele refere-se aos odres velhos. E o que é um odre? Um odre aqui, biblicamente e no contexto desta escritura, refere-se a uma estrutura. E essa estrutura é composta por leis, por tradições e por padrões. Nomeadamente, Jesus estava-se a referir aos odres velhos. Recordam-se da pergunta dos discípulos de João Bautista? Porquê é que nós jejuamos
e os fariseus jejuam, e, no entanto, os teus discípulos não o fazem. Jesus Cristo, de uma forma muito explícita, respondeu-lhe. Bom, porque eles, na realidade, agora não têm razão para o fazer, porque o noivo está entre eles. Eu sou o noivo que vem desposar a igreja posteriormente, na minha segunda vinda. Calma, estes homens, todos eles, estavam bem ensinados acerca das doutrinas da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então aqui encontramos os odres, os recipientes do sistema. Os recipientes são necessários, mas são secundários. Diz comigo, são necessários, mas são secundários. Diz comigo, eu sou necessário, mas sou secundário. Ele estava a falar acerca de si mesmo. O verbo feito carne. O noivo que vinha a desposar a sua igreja. Mas aqui havia um conflito de duas gerações. Aquele conflito que ainda ocorre hoje em dia. E nós vamos passando o tempo, e alguns de nós vamos ganhando idade, e outros alguma idade mais avançada, e começa a haver um conflito de gerações. Nós começamos a não conseguir falar a mesma linguagem do que os jovens, do que os adolescentes. E então começamos a refutar-nos às nossas experiências passadas com o Senhor como algo, naquele tempo é que era bom, e aqueles louvores, aqueles, sem é barão de guerra, sem é seu nome, sem é minha fortaleza. Provavelmente esse é um louvor que nos falou, mas provavelmente não é isso que falará a uma nova geração. Há quem diga que muda-se os tempos e mudam-se as vontades. Vamos a ver, Jesus Cristo vem num tempo e veio trazer um novo pacto, o pacto da nova aliança. A palavra de Deus diz literalmente que Ele foi um fiador de um melhor pacto. Hebreus capítulo 7. Ele veio a pagar o preço que tu e eu não poderíamos pagar pelos nossos pecados, por todas as nossas fraudes, por todo o nosso engano. Estamos aqui? Nós não o merecíamos, mas, no entanto, Ele assim o fez. Mas Ele veio. E a palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio e aqueles odres sinónimo do sistema arcaico judaico, não estava preparado para receber aquela mensagem, o novo pacto, a nova aliança, o vinho novo, o derramamento do Espírito Santo, não estavam preparados. Mas não significa que era todo o povo judeu, porque muitos do povo judeu creram na mensagem de Jesus Cristo e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Mas, nomeadamente, ele teve um problema, e o problema foi com os líderes. Foi com os líderes religiosos e com os líderes políticos. Eles disseram, não, isto é incómodo. Esta novidade é incómoda. Há aqui algo que, em Mateus, se formos simplesmente algumas histórias mais para podermos enquadrar a mensagem, e já agora adianto-vos o título, Odres Novos, por causa do seu amor. Porque se nós podemos ser novos, se nós podemos alcançar a ser novas criaturas em Cristo Jesus, não é porque nós tenhamos decidido seguir a Cristo, não é porque nós tenhamos decidido amar a Cristo, mas é porque Ele amou-nos primeiro, estando ainda nós mortos nos nossos delitos e pecados. Amém? Assim que muitas das vezes nós caímos no erro de começar a envelhecer e a tornarmos-nos num sistema de leis, de regulamentos e transformando aquilo que deveria ser um santuário que somos nós, num templo. E esse templo é feito por regulamentos e por padrões, no qual muitas das vezes não se encontra a presença transformadora do novo pacto da aliança da graça, Salvador e Redentor em Cristo Jesus. Jesus Cristo estava com os seus discípulos e então Ele decidiu
vamos ver uma coisa, ele decidiu algo muito importante, foi fazer-lhes uma pergunta. É que o Evangelho, e se vemos a forma como Jesus Cristo quase sempre adressou aquelas pessoas com quem ele andava mais intimamente, foi a fazer-lhes perguntas, foi a fazê-los pensar, foi dizer, ok, por favor, pessoal, o que é que vocês pensam acerca disto? Eu acho que Jesus estava preocupado em saber se eles pensavam. Porque de acordo ao odre antigo, eles estavam acostumados a ser formatados. A religião formata. Ok? Formato 1, sai a fornada. Formato 2, sai outra formata. Tu vês um modelo e depois saem uma data de discípulos igual àquele modelo. Tu vês outro modelo e todos iguais àquele modelo. Por isso é que ainda hoje em dia as pessoas já não sabem com o que é que se são de identificar. Não sabem se são calvinistas, se são presbiterianos, se são anglicanos, se são protestantes, se são evangélicos, se são pentecostais. Eles já não sabem o que é acontecer. Mas é que nós fomos chamados para ser de Cristo. Alguns creio que se equivocam e querem ser remeiros. Ou remarianos, como eu já ouvi alguns. Alguns há uns anos atrás decidiram ser arianos. Cuidado. Então, reparem, irmãos, Jesus Cristo, basicamente, o que é que eu estava a dizer? Epá, o sistema antigo não funciona e eu necessito criar aqui algo novo. Porque o vinho novo, no odre velho, no sistema arcaico religioso, vai arrebentar com o sistema. Não dá. E então o que é que acontece? Se eu deposito esta mensagem naquele sistema, o sistema por ele mesmo vai deixar de existir e a mensagem vai esvair-se. Não vai ter impacto. E então ele começou a preparar aquilo que ele diz em Mateus 16, 18, quando fala com Pedro, ok, é isso que vamos ler, quando ele faz a pergunta aos seus discípulos, do que é que dizem os homens acerca de mim? Como é que as pessoas me veem? E eles começaram a dizer, bom, uns dizem que tu és o João Bautista, outros dizem que és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és algum profeta. Mas Jesus Cristo não estava muito interessado acerca das opiniões dos outros. Jesus Cristo estava mais interessado acerca da opinião e de como é que os seus discípulos, aqueles que o seguiam, o viam e dizem, vocês quem é que dizem que eu sou? Tu, como é que tu vês a Jesus Cristo? Quem é que tu dizes que Jesus é? E então respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te o revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei, diz comigo, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém. Jesus diz explicitamente, de uma forma direta, não há outra interpretação, sobre esta verdade, sobre mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja vai receber o novo vinho, o novo pacto, vai guardá-lo e vai administrá-lo a todo o povo e nação. Amém? Faz sentido até aqui? Por isso é que ele dizia, os odres novos. São necessários odres. Ele teve que preparar um odre novo. E esse odre novo era a igreja. Porque os odres velhos eram uma organização de pessoas. Mas irmãos, cuidado, porque nós, como igreja, conforme diz a palavra de Deus, e simplesmente vou ocultar, não acho que faz falta que o ponham lá em cima, diz que nós somos santuário de Deus, quando Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, que era uma igreja
onde havia várias vertentes de pensamento, e nomeadamente a igreja de Corinto estava a ser judaizada, de certa maneira estava a trazer à tona as tradições da lei judaica. Ele diz: se algum destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Irmãos, é que muitos querem edificar templos, mas nós somos chamados santuários. O organismo é um odre novo. Uma organização é um odre não sei se me entendes. Nós passamos muito tempo a criar organizações. Organizarmos, como dizia a outra andota, organizem-se. Mas as organizações é simplesmente um sistema de regulamentos e de regras que tendem a envelhecer e tendem a limitar a que os organismos gerem a vida primordial de Jesus Cristo. Jesus simplesmente estava a separar aquilo que era primário daquilo que era secundário. Ok? O primário é a minha mensagem, sou eu, o verbo feito carne. Amém? Agora, há algo que é secundário, ok? Não é essencial, mas também é necessário. Mas cuida uma coisa, é secundário. Que são os odres. E então eu tenho que fazer um odre novo. Um odre que não se transforme numa organização, mas um odre que passa a ser feito em base a uma nova ordem. Um odre novo. Um odre em cujo o poder do amor seja maior que a força da lei. Um odre em cujo o poder da força espiritual seja maior do que o poder da força material. Um odre em cujo a justificação pela fé em Cristo Jesus seja suprema à justificação pelas obras da lei. Porque isso era o que os judeus faziam. Mas, irmãos, pensemos um bocadinho. O que é que nós fazemos? Será que estamos com os mesmos problemas da igreja de Corinto a tratar de judaizar-nos a nós mesmos? Estamos a tratar de cumprir e de agradar a Deus por meio de regulamentos e de estratégias organizativas e humanas para tratar de impactar a Deus? Vamos ler Gálatas 2,16. Vamos ler esta escritura poderosa. Sabendo, contudo, irmãos, devemos saber isto, contudo, que o homem não é justificado por obras, diz comigo, por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Vamos repetir todos juntos? Ok? Está ali em cima. Sabendo, contudo, todos juntos. Tipo coro. Vá, todos juntos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Ok, vírgula. Temos também, querido, vamos transformar esta palavra, querido, porque não é querido, mudei a casa, é acreditado em Cristo Jesus. Para quê? Para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ok, tu não te vais justificar por vir à igreja, por dizimar, por fazer isto ou por fazer aquilo. Estamos aqui? Porque isso é uma obra, é algo que nós conseguimos fazer, mesmo sem acreditar. Porque, irmãos, quero dar-te uma notícia, há muitas pessoas que estão aqui que não acreditam, mas vêm cá. E há muitas pessoas que mesmo, eu sei que há aqui pessoas que vêm porque estão no programa de acolhimento a remar, mas há muitas igrejas onde muitas pessoas vão, apesar de, mas não acreditam. Mas aquilo que nos justifica, que nos faz aceites e que nos salva, é nomeadamente acreditar na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque virão tempos, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, porque Ele não está morto e porque Ele vive. Amém? Irmãos, agora queria entrar noutra história. Posso-vos contar mais uma história da Bíblia?
Isto deve estar por aqui, João 11. Isto era uma família, uns tipos, umas pessoas porreiras, posso chamá-los por tipos e vocês não me apedrejam? Porque naquela altura apedrejavam algumas pessoas. Era aquela malta dos odres, estás a ver? Eu sei que aqui não há odres novos, aqui só há odres que estão em fase de regeneração. Estão a tratar de ser cozidos para outra vez as peles voltarem a agarrar-se. Então, João 11, isto fala acerca de Maria, Marta e Lázaro, que eram três my men, que eram amigos de Jesus, JC, eram amigos de Jesus, eram porreiros, viviam em Betânia. Nomeadamente, segundo reza a história, para fazermos uma longa história, a long story short, como dizem os franceses lá em Paris, lá no Eiffel Tower, estás a ver no London Bridge, aqui tipo na Europa, lá em cima, tipo como dizem os putos, estás a ver, tipo. A ver se me consigo relacionar tipo com eles, estás a ver, tipo. Acontece que eles eram todos amigos. E Jesus reza a história, cujo é verdade, nas últimas 2 semanas e pico da sua vida, teve bastante intimidade com aquelas 3 pessoas, Maria, Marta e Lázaro. Mas o que é que acontece naquele momento? Ele estava, segundo reza a história e os vários estudos das diferentes escolas de pensamentos, estava à volta de 8 quilómetros de Betânia. E então diz, vamos ler os primeiros 5 versos e vamos fazer também uma longa história curta, ok? Então, para a gente relacionar-nos em ser odre novo. Diz então que estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, que tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, estava doente, ou seja, enfatiza que estava doente. E sabemos que aquela doença era uma doença, estava à beira da morte, vamos para ser claros, todos nós sabemos isto. Então mandaram depois as suas irmãs uma nota, sabes que foi uma nota, um recado, a dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas, diz comigo, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificada por ela. Vamos ler o último versículo todos juntos? Ok? Todos juntos? Podemos ler todos juntos? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, vamos fazer ponto, e ama-me a mim. Diz, e ama-me a mim. Jesus ama-me. E se não acreditas, diz, Jesus ama-me. Se tu não acreditas em Jesus Cristo, diz, Jesus ama-me. Eu quero dizer-te nesta manhã que mesmo que tu não creias, Jesus ama-te. Jesus é louco por ti. E se tu não acreditas, eu creio que Jesus ainda é mais louco por ti do que por aqueles que eles já acreditam nele. Mas louco. Mas louco de uma maneira que nós não conseguimos jamais expressar amor humano da maneira que ele ama aqueles que não acreditam nele. Aqueles que lhe viram as costas. Aqueles que provavelmente o desprezam. Ele é louco de amor. João 3,16. Vamos ler uma escritura que é a escritura mais épica da Bíblia. A base de toda a teologia da salvação, porque Deus amou o mundo. E Deus, para amar este mundo, não estava bom da cabeça. Porque este mundo é uma perdição. Se não, olha lá para ti. Contempla-te a ti mesmo. Contempla os teus defeitos. Contempla o teu passado. Se tivesses 1 milésimo de segundo, achas que Deus estava bem da cabeça para amar-te? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, diz comigo, todo. É que isto é incrível, todo. E neste todo, não se refere
aqueles que cumpram certas e determinadas regras, ok? Não se refere àqueles que já deixaram de fumar, não se refere àqueles que já deixaram de roubar, não se refere àqueles que já deixaram de fornicar, não se refere àqueles que já deixaram de adulterar, não se refere aos que já deixaram de mentir, não se refere àqueles que eram homossexuais e já não são homossexuais, não se refere àquelas senhoras que eram lésbicas e já não são. Refere-se a diz comigo, a todo aquele que nele crê. Qual é que é a condição? Lemos em Gálatas 2:16. É necessário acreditar em Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo criou a sua igreja em base a esta premissa de fé, acreditar na sua obra consumada na cruz do Calvário. Foi esta a sua base, esta é a mensagem base de salvação, a mensagem base com a qual ele começa a edificar a sua igreja. Por isso é que a estrutura dos odres velhos não estava preparada, porque eles diziam, bom, vocês têm que fazer isto, aquilo e o outro. E se vocês cumprem com isto, com aquilo e com o outro, então está tudo bem. E em cima, espera lá, agora tens que fazer o outro, e inventavam mais umas quantas leis. Cuidado! E Paulo veio-se dar com estes mesmos problemas, por exemplo, na igreja de Corinto, mas eu não quero lá ir porque estou a contar-vos a história de Lázaro. A grande incógnita é que Deus, apesar do estado em que tu estejas ou que eu esteja, ou daquelas pessoas que estão afastadas de Jesus e afastadas de recebê-lo, de acreditar nele, ele continua a amar. Porque ele diz que ele amou o mundo, não o sistema deteriorado do mundo, mas todas as almas que estão neste mundo e que estão enganadas. Significa que até podem ser homossexuais, mas não entendem porquê que o são. Ok? Eles até podem ser assassinos, mas também estão equivocados. Deus continua a amá-los. Entendem isto? É difícil de entender, porque nós não contemplaríamos amar um assassínio. Nós não contemplaríamos amar um pedófilo. Não é natural. Um homem que abusa de crianças. Nós, como? Não, é impossível. Mas a novidade disto, a grande loucura que nós não entendemos, é que Deus ama-o. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi fazer um caminho disponível para que essas pessoas que nós dizemos que têm caminhos desviados, um dia se possam arrepender e ter contacto com aquele que abre caminho ao Pai, com o simples facto de se arrependerem e aceitarem Jesus Cristo. É ou não é uma grande loucura isto? É difícil de entender. Porquê? E porquê é que acontece isto? Porquê é que acontece? É difícil. Mas é um odre novo e agora a gente vai fazer uma coisa nova. Não é nada de que nós façamos. É que a coisa e a história toda está aqui. Quando Maria e Marta escrevem a Jesus Cristo, elas não dizem tipo assim, olha, ó Senhor, o nosso brother, o Lázaro, aquele com quem tu passas tempo, aquele que te é fiel. Ele é fiel, Senhor. Ele sempre te foi fiel. Ok? Ele sempre trabalhou para ti, Jesus. Ok, por favor. Ele não diz nada disso. Se tu e eu, quando tu e eu estamos numa situação enrascada e tivéssemos, por exemplo, assim, imagina que tens o teu filho à beira da morte, ou tens o teu marido à beira da morte, ou tens a tua mãe à beira da morte. E eram pessoas, pois, como é que tu dirias ao Senhor, Senhor, por favor, Senhor, o meu marido serviu-te, Senhor. Ele, toda a vida, ele esforçou-se para agradar-te, Senhor. Ele ia à igreja, Senhor. Ele tinha aqueles defeitos, mas, Senhor, o teu amor cobre multidão de faltas. Senhor, inclusive eras capaz de lhe pregar a Jesus para tratar de o convencer para que ele salvasse aquela pessoa.
Estamos certos? Era o meu intuito. Ou seja, dar-lhe não sei quantas razões, enumerar com não sei quantos argumentos, para que ele fizesse alguma coisa, por exemplo, para o meu filho, pela minha mulher. Mas vê bem o argumento de Marta e de Maria. Dizem: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Simples. E no verso 5, volta a enfatizar o entorno da mensagem. Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Aquilo que nós não estamos acostumados, e por isso é que nós, passa-me a expressão, deixa-me ser honesto, posso ser honesto um bocadinho? Por isso é que nós estamos a transformar-nos em odres velhos. Porque nós queremos tratar de impressionar a Deus com aquilo que fazemos. E Deus, eu acho que Ele às vezes fica constrangido e diz: eu amo-vos. Eu amo-vos. Deixem que eu faça em vocês. Se eu faço em vocês, as coisas vão correr melhor. Não é importante que tu faças. Deixa-me eu fazer em ti. Aquilo que tu queres mudar em ti, só é possível se eu mudo em ti. Tu queres deixar... É que nós queremos tratar de vir aqui e chegar ao pé do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu já consegui deixar de fazer isto ou aquilo. Não. O Senhor quer que tu venhas aqui e que Ele te diga: olha, a partir de agora vais deixar de fazer isto, esta tua atitude mudou porque fui eu que fiz em ti. É completamente diferente. Nós focamos toda a nossa fé naquilo que nós podemos fazer para Deus. Estamos a voltar ao sistema do odre velho. E não é que aquilo que Ele já fez por nós e está a fazer por nós. João 3,16 não diz: porque o mundo amou a Deus. Diz: porque Deus amou de tal maneira. Qual seria a maneira? Quando nós lemos escrituras como a de 1 de João 4,19, não faz falta cotar, creio que grande parte de nós conhecemos esta escritura. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Há pessoas que dizem: não, é que eu amo a minha mulher. É que a minha mulher ama-me a mim. Mas eu quero dar-te mais uma novidade. É que tu só podes amar a tua mulher, ou a tua mulher só te pode amar a ti, se o amor de Deus está em ti. Se não são simplesmente sentimentos fugazes que se desvanecem. Porquê é que cada vez mais aumenta as taxas e o insucesso matrimonial? E porquê é que cada vez mais as pessoas nem se casam? Para quê? Compromisso. Isto não está de moda. Isto agora é hoje com A, amanhã com... Temos que ser mais liberais. A nossa relação tem que ser aberta. Temos que manter as nossas opções abertas. As pessoas pensam assim: não, porque isto é amor, é colorful love. Benetton. É verdade. Porque o amor de Deus não está. Amam segundo os parâmetros humanos. E agora, se nós vemos, é que, na realidade, é que toda a Bíblia, embora cada vez mais as pessoas digam: não, é que é acerca de nós. Não, a Bíblia é acerca de Deus. Se nós formos a Gênesis, diz que no princípio era Deus e Ele criou os céus e a terra. E de onde é que veio Deus? É que Deus já lá estava antes do princípio. E Deus é proeminente, é pró e pré-existente,
E Ele é a razão e Ele é a razão e Ele é o iniciador de todas as coisas. Vamos ver uma coisa. Deus foi quem nos criou. Deus é quem nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus é quem nos chama. E Deus é quem nos ama primeiro para que nós possamos amar. E se nós, em todos os livros da Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, estes são os principais temas de todos os livros. Ele ama-te, Ele é por ti. E só podemos ser uma nova criatura em Cristo Jesus porque Ele criou, Ele conheceu, Ele chamou e Ele ama. E ama de tal maneira. Porque o amor de Deus não é explicável, o amor de Deus não é lógico. Significa, Deus não deixa de amar. Há pessoas que dizem, bom, sabes, é que descobri que já deixei de amar. Depois destes tempos todos e todas estas situações difíceis pelas quais nós passámos 35 minutos, descobri que já deixei de amar. E aquilo que acontece é que apesar daquilo que nós façamos a Deus, Deus não deixa de nos amar. Incrível! Quero dizer-te algo ainda mais, provavelmente mais profundo. É que Deus não sente amor. Deus é amor. Deus personalizou o amor. Ele é a pessoa amor. Em vez de ser um coraçãozinho, é quando quiseres dizer eu amo alguém, podes pôr assim, eu, Jesus, a ti. Em vez de pôr um coração. Quando quiseres fazer uma declaração de amor a alguém, em vez de pôr eu, coraçãozinho, a ti, põe eu, Jesus, a ti. Porque Ele é a personificação de amor. Ele jamais deixa de ser. Ele é antes de todas as coisas. Ele permanecerá em todas as coisas. Ele sujeita todas as coisas. Nele subsistem todas as coisas. Ele é, Ele foi e Ele sempre será. E Ele jamais deixará de ser. Por muito que lhe façamos, Ele é amor. Quero dar-te outra notícia também. Há pessoas que fazem amor. Fazer amor é fixe. Mas Deus não faz amor. Ok? Deus não faz amor. Exatamente porque Ele é toda a essência do amor. Ele não precisa de fazer amor. Estamos cá. Agora, Ele acerca do amor tem uma coisa, é que Ele é louco pelo amor. E nós não conseguimos explicar essa loucura. Ele é louco de amor ao ponto de suportar tudo. E a Escritura que mais poderia especificar isto é a Escritura de Coríntios. Eu li um livro acerca disto, que inclusive o Paulo Coelho escreveu, ou transcreveu este livro, que é uma pregação de um missionário inglês nos anos 40. Um missionário inglês que nunca teve título na igreja, mas esteve a cumprir missões pela Índia e esteve a cumprir missões por África. Quando voltou à Inglaterra, um ilustre párroco queria pregar e não tinha mensagem, chamou ele e ele pregou um sermão sobre 1 Coríntios 13, sobre o qual está editado ou reeditado este sermão com o título de um livro do Paulo Coelho. Incrível! Incrível! Porque é a loucura de amor de Deus por ti e por mim. É incrível. Por isso podemos ser odres novos. Mas basta um pequeno deslize outra vez àquilo que nós fazemos para tratar de impressionar a Deus. Mas não faz falta impressioná-lo, porque Ele ama-nos. Ele persegue-nos. Não sei, alguns de vocês provavelmente tiveram apaixonados quando éramos jovens, não é? Então alguns são jovens, provavelmente estão apaixonados ou vão estar apaixonados. E quando uma pessoa está apaixonada é babaca, baba-se toda, anda atrás da rapariga ou do rapaz, manda papelinhos. E às vezes a outra pessoa despreza-o, goza com ele. Esta é a figura de Jesus atrás daqueles que não o querem aceitar.
Humanamente é que há pessoas que desistem, mas Jesus não desiste. Ou seja, Jesus continua e às vezes põe-te assim a mão e tu, não quero. E Ele continua. É a loucura de amor. É a loucura. É uma paixão permanente, não é uma paixão fogosa, não é Lusíadas que o amor arde sem se ver. O amor de Deus é um fogo consumidor que arde continuamente, arde e vê-se. Ele não se pode negar a Ele mesmo. É a sua identidade, é o seu principal DNA. Em suma, Ele ama-te, apesar de todas as coisas. Ele ama-te. Por isso, Ele pode fazer de ti um odre novo. Ou Ele pode fazer com que o processo de envelhecimento do teu odre pare e tu rejuvenesças. Porque a palavra de Deus diz que dizia Paulo, apesar de que o homem exterior se canse, se fadiga, no entanto, o homem interior se renova. Mas a única coisa que tu tens que fazer é de parar de tratar de merecer o amor de Deus. Há pessoas que querem merecer. Eu quero merecer. Mesmo que não mereças, Ele vai continuar a amar-te. Mesmo que não mereças. Isto não é um convite a que vais fazer aquilo que tu queiras, hein? Porque somos santuário de Deus. A diferença é que quando nós somos transformados, porque a palavra de Deus diz, então é aqui que todas as coisas velhas passaram e todas as coisas, diz comigo, todas as coisas são feitas novas. E o novo, o que é que significa novo? O novo é novo, cheira a novo, brilha a novo. Significa, onde havia frustração, passa a haver plenitude. Onde havia angústia, passa a haver alegria. Onde havia opressão, passa a haver liberdade. Porque mudou, o velho passou e foi tudo feito novo, porque Deus amou incondicionalmente e Ele manifestou-se. Houve uma revelação, porque numa organização, num odre velho, há muitas opiniões. Mas num odre novo há um organismo e esse organismo gera vida, é a grande diferença. E essa vida contagia, e essa vida traz alegria, e essa vida traz amor, e essa vida transmite mais vida e é contagiante. Enquanto numa organização, essa organização com os seus regulamentos limita, traz opressão e aquilo que traz é afoga a vida, limita e delimita e delimita e delimita e delimita de tal maneira que o vinho perde a sua essência, que o sal perde a sua capacidade e de que a luz passa a ser simplesmente feita de sombras. Mas somos chamados a entender o amor de Deus e podemos ser odres novos porque Ele nos ama. 1 João 4,10 para terminar, irmãos. Nisto está o amor. Nisto está o amor. Como é que podemos definir o amor? Não é que nós tenhamos amado a Deus. Não, porque há muitos que nós às vezes enganamos. Não, há aquele louvor que decidi seguir a Cristo. Já não volto atrás. Está bem? É uma afirmação de fé, glória a Deus. Mas não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele amou-nos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém? É incrível. Ele amou-nos e decidiu dizer, porque eu entendo que vocês, imagina Deus a contemplar. Porque numa relação é preciso que dois amem, não é? Nós estamos habituados com os relacionamentos, e nós falamos muito, e é verdade. Precisamos ter um relacionamento com Deus. Mas temos que sair dos nossos parâmetros de relacionamento. Porque nós estamos acostumados
este tipo de relacionamento. Às vezes são relacionamentos nos quais há sentimentos e há desequilíbrios, não é? Então, os relacionamentos, estamos habituados em, se eu compro a minha parte, tu compras a tua parte. Se tu não compras a tua parte, eu não compro a minha parte. É isto que nós estamos habituados. No fundo é isto. Mas Deus sabia perfeitamente que esta era a nossa base de raciocínio. Ele sabia que nós não poderíamos cumprir a nossa parte. Estamos aqui? Deus sabe que tu não és capaz de cumprir a tua parte no relacionamento. E como Deus sabia que tu não eras capaz de cumprir a tua parte no relacionamento, então Ele amou tanto que disse, ok, vou dar o melhor que tenho, o meu filho. Vou mandá-lo para que Ele faça possível que tu cumpras a tua parte no relacionamento. É Ele que faz possível com que tu e eu possamos cumprir a nossa parte no relacionamento com o Pai. É por Ele. De outra maneira, não iríamos conseguir cumprir o relacionamento com Deus. Amém? Recorda-te, a parábola do filho pródigo. O pai à espera do filho. O filho com o discurso preparado. Aquele discurso já a dizer, bom, simplesmente quer ser teu empregado, pai. E o pai, quando o vê, agarra-se a ele com tamanha força que o rapaz não conseguiu dizer nada. E automaticamente, quando estava agarrado ao filho, aquilo que faz foi, ok, preparem uma festa. E enquanto estavam a preparar a festa e a trazer as vestes e a trazer tudo, aquilo que aconteceu é que provavelmente ouviu-se a música e o filho mais velho, que estava no campo a trabalhar, ouviu e veio de lá a tratar de justificar-se tudo aquilo que ele tinha feito pelo pai. Pai, mas como é que tu fazes uma festa? E muitas das vezes nós temos essa atitude. Muitas das vezes não conseguimos simplesmente entender que é a fé em Jesus Cristo. É acreditar nele. É o simples facto. É o simples facto de ser feito novo e de permitir que seja Ele a transformar-nos. Aquilo que Deus quer fazer, mais que nada, é que nós aprendamos a estar na sua presença. Ele celebrou uma festa. Porque há sempre uma grande celebração quando um pecador se arrepende. Mais do que quando 99, como dizem os franceses, so-called righteousness, tão chamados justos. Quando um só pecador se arrepende,